Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Quem vos fala aqui é o pastor Juraci, que está o pastor Salomão, mais uma vez. Seja bem-vindo, pastor Salomão. Obrigado. Estamos iniciando aí a série do Salmodiando mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 124. Não perca essa oportunidade de ouvir e estar conosco e nos acompanhar nesse podcast abençoado. E o Salmo 124 é o Salmo do dia, né, pastor? Exato. Então, sem mais delongas, né? Você que já está aí ansioso para saber o que o Salmo 124 diz, o pastor Salomão já vai começar a bater um papo aqui com a gente sobre o que significa e aonde se aplica que o nosso livramento está em Deus, o Senhor. Salmo 124. Então, vamos dizer que o nosso livramento está em Deus? Exatamente. O salmista aí no Salmo 124, que é atribuído a Davi, né? Ele deixa claro que se não fosse o Senhor, se não fora, melhor dizendo, o Senhor que esteve ao lado deles naqueles momentos mais difíceis da vida, em momentos de batalha, em momentos de angústia, se não fosse o Senhor, eles teriam sido engolidos vivos, né? Ele usa uma metáfora aí muito poderosa para um perigo muito grande, para um perigo realmente devastador que eles enfrentaram e que pode ser, que poderia ser, né, várias situações que Davi enfrentou, né, como por exemplo aquele caso de Ziclag, quando os inimigos pegaram a família toda, né? Tomaram a cidade, enquanto os homens estavam fora para lutar uma batalha que eles acabaram nem lutando. Os inimigos vieram e saquearam a cidade, roubaram tudo, colocaram fogo na cidade, levaram cativos as mulheres, as crianças e os idosos. Que evento, hein? Então, esse foi um dos eventos terríveis que Davi enfrentou. Poderia ser também o episódio de Absalão, muito triste, o filho de Davi que tentou usurpar o seu trono, né? E Davi se vê numa situação tão difícil, teve que abandonar Jerusalém, abandonar o trono, e uma cena muito lamentável, inclusive, né? Lá no livro dos Reis a gente vê isso. E então, assim, não sabemos exatamente de qual dessas situações Davi estava falando, mas o que sabemos... Ele passou por várias Exato, mas sabemos que eram situações terríveis, né? Que ele compara aí com enchente, com a devastação de uma água muito forte que vem carregando tudo pela frente, um tsunami, né? Sim. Por exemplo, uma onda gigantesca que vem e tudo que está pela frente ela vai derrubando, vai carregando. Ele muda, né, a metáfora aí no meio do Salmo para também se acendeu, né, o fogo, né? A ira deles era como um fogo que foi acendido contra nós, mesmo, um fogo destruidor. Então, o Thomas Kelly Shine, um comentarista bíblico, ele vai dizer que essa é uma poesia brilhante, né? Esse Salmo é uma lírica, né? Uma poesia brilhante, composta por duas estrofes. A primeira estrofe seria do verso 1 ao 5. Sim. E a segunda estrofe do verso 6 a 8. Do 1 ao 5, ele vai mostrar, relatar o perigo que ele sofreu e a libertação que Deus deu a ele e ao seu povo. E do 6 ao 8, ele vai louvar a Deus por esse livramento, louvar a Deus por essa salvação que ele não tinha dúvida nenhuma que havia vindo de Deus, o Senhor. Então quer dizer que a primeira parte aqui então seria, no caso, o problema, depois vem a solução, depois vem o que? O agradecimento, a gratidão. Exatamente. Por isso. Deixa eu ler rapidinho aqui na nova versão transformadora, que é uma versão muito boa. Que o senhor gosta da versão transformadora? Gosto muito dela, ela é bem esclarecedora, né, as palavras que eles usaram nessa tradução. Sim. E ela diz assim: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Ele começa com a pergunta, né? O salmista começa com a pergunta que ele mesmo vai responder. Era um costume muito comum deles, né? É uma espécie de monólogo, né? Você falando com você mesmo e você trazendo a resposta para a sua própria indagação. Sim. Então ele começa: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Que todo Israel diga: se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram. Sim. E ele continua: eles nos teriam engolido vivos.
com sua ira ardente contra nós. É aí que ele menciona a questão do fogo, né? Ele remete ao fogo. A ira era ardente, como um fogo que devasta. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Uau. Essa é a primeira estrofe do cântico, né? Que a gente vem dizendo aqui nessa série Salmodiando, que os salmos, eles eram, na sua grande maioria, né? Se não na sua totalidade, eles eram cânticos, né? O inário, né? Eles eram o inário do... Como harpa cristã, para, no caso, a Assembleia de Deus, cantor cristão para a Igreja Batista. Isso, inário evangélico para a Igreja Metodista e Presbiteriana. Mas, então, os salmos eram os cânticos, eram os hinos daquela época. E esses especificamente que nós estamos olhando agora, do 120 ao 134, eram os principais cânticos que eles cantavam ao subir a Jerusalém para adorar a Deus nas festas, que eram as festas tradicionais dos judeus, as 3 festas peregrinos do ano, né? Era um salmo da peregrinação, né? Ou o salmo da subida, porque Jerusalém está situada a 700 metros acima do nível do mar. E o povo, então, né, da planície, do deserto, eles vinham subindo. À medida que eles caminhavam para Jerusalém, eles estavam subindo. Então, o cântico também da subida ou dos degraus. E então, essa primeira parte desse cântico, essa primeira estrofe, né, desse cântico, ela está aí nesses versos que eu acabei de ler, do 1 ao 5. Muito bem. E é interessante que ele traz alguns elementos muito profundos aí pra gente, né? Nessa primeira parte, né? Ele fala sobre essa questão que eu já mencionei, do fogo, ele fala sobre a questão da água, e aí a gente pode também lembrar da questão da travessia do Mar Vermelho, né? Sim. Que o povo de Israel viu que logo que eles atravessaram, a fúria do mar engoliu realmente os egípcios, né? Sim. Então, talvez possa ser essa também a ideia que Davi tinha, porque essas histórias eram contadas de geração em geração, né? Então, o fato é que Davi está usando aí expressões que demonstram destruição completa. Ele está usando a água, o fogo engolir, a água submergir, né? A água passar por cima. Então ele está falando que eles passaram por perigos realmente terríveis e que na segunda parte ele vai mostrar para nós que de fato, se não fosse, ele já começa falando isso, né? Ele já começa com a pergunta que ele responde na sequência. Se não fosse o Senhor, Israel que responda, né? Sim. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, nos afligiram. Isso aí tem uma coisa muito incomum que a gente está falando sobre esse salmo. Por exemplo, o salmo que diz assim, né? Se o Senhor não edificar a casa, né, em vão vigia o sentinela. Então sempre Exato. É o Senhor. Claro, novamente nós lembramos a você, com certeza nós temos sempre lembrado disso, que a nossa dependência, se não for Ele na nossa vida, nós literalmente, né, estamos à mercê, tá? De quê? Dos problemas da vida, da dificuldade, porque problemas todos nós teremos. Agora, quando você enfrenta esse problema sozinho, tá? É muito mais complicado. E aquilo também nós, se não fosse o Senhor, o que seria da nossa vida quando você não tem a quem clamar, quando você não tem a quem recorrer, né? Isso é uma situação de muita tristeza, de muita angústia, de muita agonia que você pode passar nesse momento. Então, convido você aí, não sei em qual enchente, né, que você está passando, porque quando a enchente vem, qual é o controle que você tem sobre a enchente? Para quem já... Nenhum, né? Eu tenho certeza que qualquer um dos nossos ouvintes aqui já participaram de um momento de alguma coisa, uma enxurrada muito grande, enfim, né? Eu já tive uma localidade que a enxurrada foi enxurrada. A correnteza foi terrível. Você se vê totalmente impotente com relação àquela força natural que está chegando. Assim como o fogo que vem nas florestas, que você não tem a mínima condição, tá, de impedir aquilo. Então, nesse momento que essa água, que essa enchente, que essa onda vem, ou esse fogo destruidor vem
contra, se nós não tivermos o Senhor, o que seria de nós? Qual seria a nossa situação? Como a gente reagiria? Por isso que muitas pessoas entram em desespero e cometem atitudes, né? Baseadas no quê? Como pessoas que estão num prédio, o prédio pegando fogo. Eu vi o edifício Sim. Joelma em São Paulo, Sim. 1974, se não me engano, tá? No começo do ano. Eu estava a uma distância assim, de 1 quilômetro mais ou menos do prédio, né? O edifício Joelma, morreram quase 200 pessoas. Eu estava olhando e o prédio pegando fogo e as pessoas pulando dos prédios. Por causa do fogo. Então aqui é essa hora. Então nesse momento é um momento muito difícil. Tá? Então, Exato. Realmente é o Senhor, é a nossa fortaleza, a nossa rocha, é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu convido a você, né, a ter esse Senhor como o seu livramento, né, pastor? Não é verdade? Exato. Eu tava lembrando sobre enchente, né? Inclusive nós dois estávamos conversando essa semana atrás, né? Sim, lá sobre a enchente do Rio Doce, né? Do Rio Doce, né? Em Sim, Valadares, né? E como que aquilo, né, nas vezes que já aconteceu, como que causou estrago, né? A força das águas, né, descendo e levando tudo pela frente, derrubando casas, né, entrando e fazendo estragos terríveis. Uhum. Então, realmente são coisas que estão além da nossa capacidade de resolver. E hoje, como o senhor já disse, às vezes não é uma enchente literal, né? Uhum. Claro que você está enfrentando. É um problema no casamento. É um problema no casamento, é um problema existencial. Sim. Né? Hoje em dia é um mal comum do nosso tempo, né? A questão da depressão, da falta de sentido na vida, ansiedade. Né? Ansiedade tem tomado, né, a grande parte de nós, da nossa geração, né? Sim. A própria é um mal também muito característico do nosso tempo, né? Sim. A ansiedade que nós vivemos por conta de tantas coisas. Então, diante desses problemas que são maiores que nós, a gente precisa perguntar para nós mesmos também, né? Sim. A gente precisa fazer essa pergunta que Davi fez, o salmista fez para si mesmo. Se não fosse o Senhor... Onde eu estaria agora? Se não fosse o Senhor, como eu teria chegado aqui? Como eu estaria nesse ponto da minha vida? Então, a gente precisa fazer essa pergunta e, ao mesmo tempo, refletir sobre os livramentos que Deus já nos deu. Ao refletir sobre os livramentos que Deus já nos deu, a gente vai encontrar ânimo, eu tenho convicção, para a gente enfrentar a gente se esquece disso, as próximas batalhas, né? Quero trazer à memória o que Jeremias, me traz esperança, né? Lamentações de Jeremias, exatamente, 3:21, se não me engano. O profeta fala isso, eu preciso trazer a memória, eu não posso ficar olhando o cenário ruim e me firmando nele, né? O livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, é um livro interessantíssimo para a gente estudar também, porque ele fala, ele olha para um cenário que era um cenário terrível, que ele e o povo de Israel estavam vivendo, e ele vai... assim, no início do livro, né, nos primeiros 2 capítulos, até a metade do 3º capítulo, ele vai, assim, descrevendo um cenário nebuloso mesmo, um cenário terrível. E aí, do 3 ali, do 19 ou do 20, ele começa, parece que as nuvens vão se dissipando. As nuvens parecem se dissipar e ele começa a enxergar um horizonte, ele começa a enxergar uma saída para aquilo. E aí ele menciona esse versículo que o senhor acabou de dizer, né? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. Que coisa fantástica, né? É lindo. Ela não é a misericórdia do Senhor, não é algo estático. Sim. É algo dinâmico. É algo que você tem hoje e você tem amanhã. É uma fonte, é perene, né? É perene, igual a fonte, né? A gente lembra das palavras de Jesus para a mulher samaritana à beira do poço, lá em João capítulo 4, né? Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem está falando com você, você não iria pedir uma água que você tem sede dela de novo. Isso aí. Você iria pedir da água da fonte da vida. Porque essa água você bebe e você nunca mais tem sede. Ou seja, é a presença do próprio Cristo na vida da pessoa. Que renova a misericórdia, que renova o ânimo, que renova a fé, que alimenta, e que te leva, sacia a sede, que traz propósito, traz direção para a vida, né?
Então, essa presença é que vai realmente nos dar condições de vencer esses alagamentos, essas enchentes, né, essas torrentes que vêm sobre a nossa vida. Bom. Esse fogo que se acende contra nós, que às vezes, aqui no caso, o salmista fala que era um inimigo que estava fazendo isso, um inimigo realmente físico, né, pessoal. Mas na maioria dos casos, hoje pode ser uma situação, né? Situações emocionais, problemas no casamento, problema com filhos. Relacionamento, isso, filhos, questão de criação dos filhos. Como uma droga, meu Deus do céu, né? É um desafio grande, problemas né? Financeiros, né? Problemas financeiros, exatamente. A próprio casamento, como o senhor já disse, né? O casamento se desfazendo por falta de entendimento entre os cônjuges, que é uma coisa muito terrível também dos Eu falo isso aí, por exemplo, quando vem um divórcio, é igual uma enchente, lá vai... Olha, porque o divórcio não atinge só o casal, ele atinge a família dos dois. Exato. Então ele vai assim, atinge a amizade, porque às vezes um é amigo de outro de outro, os amigos se separam. Não, ele vem destruir tudo. Exatamente, é verdade. Vem destruindo tudo, é uma coisa verdade. Muito forte. Eu não tinha pensado no divórcio como nessa amplitude toda, mas é isso mesmo. Pois é, pastor. Muito bem. Então, o nosso salmo, então, é o livramento está em Deus. Não existe outro local, não né? Não existe outro. Sim. E aí nós vamos para a segunda estrofe, né, do poema, ou da poesia, ou do cântico. Sim. Que é do 6 ao 8, que ele fala assim... Posso pedir um favor para o senhor? Sim, claro. Dá mais uma palhinha aí no 124, que é o 4, né? Que isso aqui, ó, aqui falando da água, porque enquanto você está por cima da água, é uma coisa, agora tá falando aqui de submergir. Exato. Amigo, para quem já passou sufoco aí com água, sabe o que é isso aqui. Quando não dá pé, então dá um toquezinho aí no 4. O 4 diz assim, as águas nos teriam encoberto, ou seja, passado por cima, né? A correnteza nos teria afogado. Sim. Realmente a água por cima da cabeça é algo terrível, né? Meu Deus. Que desespero, né? Você está... Sem pé. Sem pé, se afogando naquilo ali. Realmente algo terrível, né? O salmista, assim, foi muito feliz em usar essas expressões, porque isso demonstra realmente um desespero, né? Um desespero. A falta do ar. A ponto de perder a vida, porque a água estava... O problema estava acima da capacidade dele de resolver. Mas aí vem o 6, que é a segunda parte, e ele começa: louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Olha como eram ferozes os inimigos. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Olha que coisa fantástica. Nós estamos falando aqui, gente, de ambiente hostil. Ó, dente, você lembra de leão. Exatamente. Tá despedaçado, você lembra de um acidente de um carro. Gente, é um negócio engolido. Vamos lá para Jonas. Engolido o quê? Vivo. Vivo. Tá? Que aconteceu. Então, quer dizer, são momentos, assim, ambiente hostil que você está, literalmente você está na mão. Exatamente. Mas ele no 7 já diz: escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. Vai ter uma outra tradução que vai dizer do passarinheiro, né? Sim, lá é o Salmo 91, e esse mesmo Salmo também tem alguns que falam que essa armadilha, né, do caçador é o passarinheiro. Na verdade... Para quem... Arapuca? Exatamente. Para quem foi criado aí num ambiente mais próximo da zona rural, né? Sim. Ele sabe o que é uma arapuca, né? Arapuca. Arapuca era essa armadilha que era feita para pegar passarinho, para pegar pássaros, né? Sim. Você colocava lá a arapuca, colocava a canjiquinha, né? Um milhozinho. Um milho, alguma coisa que ia atrair o pássaro e quando ele entrava... A arapuca se desarmava e prendia o pássaro ali. Então, era algo semelhante a isso. Sim. Que eles usavam para capturar pequenos pássaros. Então, o salmista diz que, olha, nós escapamos, se desfez o laço ali que
prendia as perninhas do pássaro, né? Então ele se desfez e nós escapamos como como uma armadilha que se quebra. Então ele se viu livre pelo poder do Senhor. E uma coisa interessante aqui também, pastor, é o verso 8, que ele é praticamente uma réplica do verso 2 do Salmo 121, que nós já falamos aqui. O senhor deve estar lembrado, né? Nós já falamos sobre o socorro que vem do Senhor, né? Que vem do alto. E aí, lá no 121:2, ele fala, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não e aqui deixará vacilar o teu pé. ele parece repetir essa expressão, né? Usar essa expressão de novo, finalizando o 124 aqui, lembrando que o nosso socorro está no Senhor. Então o Senhor livrou a Davi, livrou o seu povo de todos esses perigos, e o Senhor continua livrando hoje o seu povo, aqueles que se achegam a Ele. Como nós estamos falando, o Senhor não é um Deus estático, Ele é um Deus presente. Dinâmico, né? Ele é um Deus dinâmico, que está presente na vida do povo, né? Havia alguns filósofos da Idade Média, né? Que eles entendiam Deus como um ser que havia criado o universo, criado todas as coisas, mas que ele, depois disso, ele se afastou. Ele criou tudo, mas ele se afastou. René Descartes, né? René Descartes, ele fala sobre isso. Ele era matemático e muito lógico, né? Então ele achava que Deus havia criado tudo como um relojoeiro que monta um relógio, coloca ele para funcionar e pronto. Ele funciona, se vira. E ele se vira. O universo funcionaria assim e Deus estaria afastado da sua criação. Mas a Bíblia, ela mostra o contrário disso. Ela mostra um Deus que se presente, e ele se relaciona tanto, ele intervém tanto na história humana, que ele, em Jesus, ele se torna um de nós. Então, pensa num Deus Essa é a maior prova da presença de Deus, né? Essa é a maior prova da presença de Deus e da inferência de Deus na vida humana. Inferência no bom sentido, né? A inferência de se aproximar do ser humano. Como o ser humano pecou e não tinha mais condição por si próprio de voltar à presença de Deus, não tinha mais condição de voltar ao jardim, né? O relato do Éden, o relato do Gênesis, melhor dizendo, ele mostra isso, que após a queda, Deus então, ele tira o homem do jardim, ele coloca um querubim com a espada, né, de fogo, inclusive, vigiando o jardim. Então o homem por si só não poderia mais voltar àquele lugar onde simbolizava a presença de Deus todos os dias. Mas então o que Deus faz? Deus vem até o homem. Deus desce até o homem. Quando Jesus vem, João, o evangelista, ele vai dizer que Jesus, o verbo se torna carne, né? Ali a expressão ali é uma expressão fantástica, que é uma expressão que seria mais ou menos assim: o verbo se tornar carne é Deus armar a sua tenda entre os homens. É muito bonita a expressão. Então Deus arma a sua tenda, ou seja, Deus faz a sua morada entre nós, na pessoa de Jesus. Exatamente. E quando Jesus volta ao céu, novamente Jesus faz uma promessa, e ele faz: olha, eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. E vou preparar moradas para vocês. Enquanto isso, eu vou preparar... Estamos trabalhando. Exatamente. Porque no caso de Jesus, né, quando aconteceu a queda, houve a separação entre Deus e o homem. E essa história continuou. Mas chegou o momento que Jesus é o elo de ligação, tá, entre Deus e o homem. Ele chegou e uniu. Paulo chama isso de reconciliação, né? 2 Coríntios 5, Paulo fala assim: Deus estava em Cristo reconciliando os homens consigo mesmo. Pronto. Olha que coisa fantástica, né? Estávamos brigados com Deus pelo pecado de Adão, e Deus nos reconcilia consigo mesmo em Jesus. Maravilha. Então isso é fantástico da gente pensar. E o mais fantástico também é a gente saber que Deus não nos deixa caminhar sozinhos nessa terra.
Então é a presença. Então o que nós temos que pedir sempre ao Senhor, no caso do profeta Jeremias, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos, e essa misericórdia, ela está baseada o quê? No livramento. Eu te livrei, eu te livro, eu te guardo, eu te protejo, eu te amparo, eu te direciono, né? Isso é que é um livramento. Né? Porque a gente fala, eu tive um livramento. Livramento de quê? De algo que poderia ocasionar um problema maior, né, de o livrar de alguma situação que poderia nos causar consequências, né, trágicas, difíceis, e esse livramento vem. Então, se não for o Senhor na minha vida, na sua vida, você, na sua família, nos seus filhos, na sua empresa, onde você está trabalhando, né, o que seria de nós? Onde que nós estaríamos nesse dia? Se não for o Senhor, eu não estaria respirando. Se não for o Senhor, eu não estaria olhando você. Muitas pessoas têm as suas deficiências, têm as suas dificuldades, né? Temos orado, a gente ora, né, para que essas pessoas consigam atingir, né, consigam receber a cura, mas Deus sabe de todas as coisas, mas o livramento vem de Deus. O livramento físico, o livramento emocional, o livramento, né, espiritual, em todas as áreas. Esse livramento só vem dele. E se não for a ele, nós estamos literalmente perdidos. Tanto que, quando houve a queda, o homem se perdeu, mas o Senhor, Deus, o Pai, mandou Jesus para que ele fosse o elo de ligação e nós fôssemos livrados de quê? Da morte, né? Pronto. Então é isso, pastor. Então é isso aí, ó. Pastor, considerações finais e vamos falando aqui sobre o nosso livramento que está no Senhor. Você que está nos ouvindo, não sei onde você está, não sei como é que está a sua vida, seu casamento, a sua família, seus filhos, seu trabalho, né, a sua situação financeira, enfim, por onde você anda, nós não conhecemos a sua vida, mas o Senhor conhece e essa palavra para você. Diga lá, pastor. Sim, eu quero reafirmar aqui para você que o nosso socorro, o socorro de cada um de nós, ele está no Senhor. E se você se comprometer com esse Deus, se você colocar sua vida realmente diante desse Deus, eu tenho a convicção de que ele não vai te abandonar jamais, porque nós já vivemos isso, nós já experimentamos isso. Estamos vivendo, né? Estamos vivendo. E vamos continuar, né? E quantas situações que eu já me vi sem poder algum de resposta para elas, de ação diante delas. E Deus, em todas elas, sustentou a minha vida, sustentou Amém, que bom. A minha mente, né? Me manteve sóbrio, né? Sano em meio a situações, porque tem situações que levam a gente até um desequilíbrio, né? Com certeza. Emocional, Surtou. mental. Surtou. Exato. Por que muita gente surta? É porque não dá conta muito. das demandas, né? Uhum. De resolver as questões, de dar a saída para as questões que enfrenta. Então, que você coloque tudo isso diante de Deus. E Amém. Nós temos certeza de que Deus vai também livrar o seu pé da armadilha, do passarinheiro. Deus vai te livrar das garras do inimigo, das torrentes. Com certeza. Eu concordo com essa palavra. Avassaladoras. Tá bom, então. Muito bem, no próximo episódio estaremos falando sobre o Salmo 120 na nossa série Salmodiando. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook. Não deixe de se inscrever, dá o seu joinha, tá? Dá o seu like e nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Tchau, tchau. Tchau.